Olá, turma dos quartos anos da Escola Valdomiro Gomes. Vamos para a nossa aula de língua portuguesa no ensino remoto. Hoje, nossa aula número 65. Vamos registrar, como sempre, fazemos a nossa atividade de hoje no caderno. Coloquem o nome completo da escola, MF Valdomiro Gomes. A data de hoje, Sertãozinho, 12 de agosto de 2021. O quarto ano ao qual você pertence, o nome da sua professora. De manhã, professora Cláudia, à tarde, professora Maria Júlia. Atividade de hoje, nós vamos continuar a sequência didática 1, aula 3. Hoje nós vamos continuar e terminar as atividades da aula 3. O material que nós vamos utilizar é o nosso Aprender Sempre, volume 1 do quarto ano. Então, hoje nós vamos fazer, primeiro, antes da nossa aula começar com o assunto de hoje, vamos fazer a correção das atividades 2, 3 e 4 da aula 64, que foi segunda-feira, certo? Então, a gente tinha aí duas ou três atividades. Vamos lá? Atividade 2. O que as cartas de Sabrina e Francisco têm em comum? Quer dizer, o que elas têm de igual? E o que elas têm de diferente? As duas cartas, gente, falam sobre o mesmo assunto. Elas falam sobre o conto As Três Fiandeiras. Esse é o assunto da carta, né? As três falam sobre o conto As Três Fiandeiras e as duas, aliás, falam sobre o conto As Três Fiandeiras e falam sobre a vontade de escrever uma reescrita sobre ele. O que elas têm de diferente? A forma que algumas palavras foram escritas é diferente de uma carta para outra. 3. Grife as palavras que foram escritas de forma diferente nas duas cartas. Que efeito essas palavras causam nos textos? As palavras grifadas marcam o tempo em que a reescrita proposta vai acontecer, né? Então, vamos observar os grifos. Olha lá. Correção das palavras que devem ser grifadas. Ó, na primeira carta, fizeram, as crianças fizeram. Para isso, elaboraram um planejamento com os episódios e depois ditaram. Vocês sabem o que é ditar? É quando uma pessoa lê e a outra escreve, certo? Ditaram para o professor escrever. Depois de terminar o texto, revisaram e combinaram de ler para uma turma do primeiro ano. Então, essas eram as palavras que deviam ser grifadas, né? Eu vou dar uma... vou frisar aqui para vocês as palavras que tinham que ter sido grifadas no texto, né, na carta da Sabrina. E o que essas palavras me mostram? Que essa reescrita, neste caso aqui, né, da carta da Sabrina, ela conta que a reescrita já foi feita. Olha as palavrinhas. Fizeram, elaboraram, revisaram, combinaram. Elas já foram, essa reescrita já foi feita. Agora, vamos ver aqui no caso da carta do Francisco. Olha lá. As palavrinhas, né? Farão. Elaborarão. Ditarão. Revisarão e combinarão. Olha a diferença, combinaram e combinarão. Aqui na carta do Francisco, a gente pode ver que essa reescrita ainda vai ser feita. Ainda não foi feita. Ele está falando que eles ainda vão fazer, né?
farão, ainda vão fazer. Então, aí mostra direitinho que essas palavrinhas, elas mostram quando vai acontecer a reescrita. Aqui já foi feita, aqui ainda será feita, tá bom? E aí, pedia para vocês copiarem as palavras grifadas no quadro, né? As palavras que nós grifamos na carta de Sabrina estão aqui. E as palavras que nós grifamos na carta de Francisco estão aqui, certo? Então, ó, fizeram, elaboraram, ditaram, revisaram, combinaram. Agora, na carta de Francisco, farão, elaborarão, ditarão, revisarão e combinarão. Quer dizer, ainda vão combinar. Façam as correções. Quem ainda não mandou essa atividade, por favor, envie, tá bom? Agora vamos à nossa aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos seguir com as atividades do nosso material Aprender Sempre, né? E vamos aí continuar a sequência didática 1, finalizando as atividades da aula 3, na página 8 e 9 do livro de vocês, né? Do caderno do aluno. Então, abra o seu livro na página 8 e 9, ouça com atenção a explicação antes de fazer a atividade. Então, eu proponho aqui que vocês releiam as cartas que estamos analisando. Olha, eu pus aqui com os grifos, né, que nós já fizemos. Olha lá. São Paulo, 23 de abril de 2019. Olá, professora. As Três Fiandeiras é o conto preferido da turma do segundo ano. As crianças fizeram uma reescrita dele. Para isso, elaboraram um planejamento com os episódios e depois ditaram para o professor escrever. Depois de terminado o texto, revisaram e combinaram de ler para uma turma do primeiro ano. Vamos fazer uma reescrita também? Um beijo, Sabrina, do terceiro ano. Agora outra carta. São Paulo, 23 de abril de 2019. Olá, professora. As Três Fiandeiras é o conto preferido de uma turma do segundo ano. As crianças farão uma reescrita dele. Para isso, elaborarão um planejamento com os episódios e depois ditarão para o professor escrever. Depois de terminado o texto, revisarão e combinarão de ler para uma turma do primeiro ano. Vamos fazer uma reescrita também? Um beijo, Francisco, do terceiro ano. Então, nós relemos. Essas palavras, gente, que nós grifamos lá no texto, elas são classificadas como verbos. Já ouviram falar de verbo? Verbos são palavras que podem ser escritas com diferentes terminações para combinar com quem fala, né? Por exemplo, ele escreveu, eu escrevi, eles escreveram. Eu não posso falar eu escreveu. Posso? Não, eu falo eu escrevi. Então, a escrita do verbo, ela combina com quem está utilizando o verbo. Se eu estou falando que foi outra pessoa, se estou falando que fui eu. E se fosse nós? Nós escrevemos, não é? Então, o verbo varia de acordo com a pessoa que está usando, que está falando. E o verbo também varia de acordo com o tempo, tá? Ele sofre alterações que mostram se aquela ação está acontecendo no presente, quer dizer, agora, se está acontecendo no passado, quer dizer que já foi feito, ou se está acontecendo no futuro, que vai acontecer. Então, o verbo, gente, os verbos são as palavras que indicam sempre uma ação. Isso é muito importante. Lembra
que o verbo significa, são palavras que demonstram uma ação. Então, vamos ver alguns exemplos aí. Por exemplo, correr é verbo, andar é verbo, escrever, comer, dançar, gostar, sorrir, cantar, viver, beber, estudar, amar, viajar, que eu adoro, etc. Tá? As palavras que demonstram que você está fazendo alguma coisa, elas são um verbo. Cozinhar, brincar, não é? Pular. Quando eu digo eu estou cozinhando, cozinhar é uma ação. Então, toda vez que vocês ouvirem uma palavra que ela mostra que alguém está fazendo alguma coisa, essa palavra é um verbo, tá? Toda vez. Lembrem, se eu leio uma palavrinha e ela me mostra que as pessoas estão fazendo algo, essa palavra vai ser sempre um verbo, certo? Nós vamos estudar isso mais a fundo ainda. Vamos seguir? Então, só para relembrar, veja como os verbos se flexibilizam, quer dizer, como eles mudam. Os verbos são palavras que demonstram, de novo, eu vou falar isso sempre para vocês. Verbos são palavras que demonstram uma ação, né? E essas palavras sofrem uma flexibilização. Vamos observar aí o verbo andar. Ele muda de acordo com quem está praticando a ação. Por exemplo, eu ando. Ele anda. Se eu for falar nós andamos. Entenderam? Se fosse correr, eu corro, ele corre, nós corremos. Então, percebe que quando eu ouço essa palavra, ela está me falando que está acontecendo alguma coisa? Alguém está fazendo alguma coisa. Andar é um ato, andar é uma ação, não é? Ele também muda de acordo com o tempo em que ocorre essa ação. Quer dizer, quando essa ação foi feita. Por exemplo, ontem eu andei. Hoje eu ando a pé tranquilamente. Isso é presente, ó. Hoje eu ando, presente. Ontem eu andei, passado, já foi, já fiz. Agora, semana que vem, eu andarei até o centro da cidade. Andarei, olha lá, futuro. Essa ação ainda não aconteceu, ela vai acontecer, certo? As atividades de hoje. Basiquinho, bem pouca coisa. Assinale a alternativa correta. Os verbos na carta de Sabrina indicam que a reescrita já foi feita ou a reescrita ainda será feita? Como assim, né? Será que na carta da Sabrina ela fala que a reescrita já foi feita ou que ainda vai ser feita? Agora, os verbos na carta do Francisco, aquelas palavrinhas que nós grifamos, né? Indicam que a reescrita já foi feita ou a reescrita ainda será feita. Faça um X na alternativa correta, tá bom? De cada uma das afirmativas, certo? Terminou, me envia, tá bom? Para entregar as atividades, vocês já sabem, assim que terminar as tarefas, fotografe e envie para o seu professor no número de zap pessoal, para que ele possa guardar a tarefinha de vocês e comprovar que vocês estão participando das aulas, certo? Até a próxima aula. Nossa próxima aula é amanhã, não se esqueçam. Cuidem-se bem e fiquem seguros.